Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Bom, pelo sotaque vocês podem ver que eu não sou daqui, né? Eu sou natural. Aqui em Minas eu me entrego logo quando perguntam qual é o seu nome. Aí eu falo Carla. Porque aqui eu não sou Carla, eu sou Carla, né? As pessoas, peraí, de onde você é? Sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro. Eu vim com a minha família para cá, com meu amado esposo Guto, meu filho Davi, que não está aqui hoje. Estamos aqui há cerca de um ano, né, amor? De um ano. Estamos morando aqui próximo a Inconfidentes, ali no Pinhalzinho dos Góis. E frequentamos a igreja de Bueno Brandão. Nossos amados irmãos estão lá hoje e hoje estamos aqui com amados irmãos também, né? Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradeço o convite e vamos lá começar a falar, né, um pouquinho. Bom, antes de a gente começar, vamos fazer uma oração, novamente. Santo Deus, obrigada, Pai, por mais um dia que estamos aqui. Agora, Pai, que vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, que o Senhor possa nos inspirar. Me inspire, por favor, Pai, de uma forma especial, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que seja dito, Senhor. Que o Seu Santo Espírito possa realmente usar a minha boca para que palavras que saiam daqui, Pai, te agradem. E que os nossos corações estejam receptivos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Bom, a mensagem de hoje, ela tem como título Restauração para o Sedento. E quando eu vou estudar a respeito de algo, eu gosto de identificando o que as palavras significam. Obrigada. O que as palavras significam para que eu possa entender melhor o tema da mensagem. Então vamos lá, restauração para o sedento. O que é restauração? Restauração vem do verbo restaurar, que segundo o dicionário significa recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Recuperar, pôr em bom estado, reparar, consertar, instituir novamente, restabelecer, ter um novo começo, recomeçar, reincidir. Então, restaurar é fazer algo novo, ou recuperar algo que se perdeu. Então, se a gente trouxer isso para a questão espiritual, é muito fácil a gente identificar que o nosso restaurador é quem? Cristo. Né? Aquele que quer nos restaurar. E a sede? Então, restauração para o sedento. Sedento é aquela pessoa que está com sede. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já sentiu a sensação de sede alguma vez na vida, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, e nada como um copo de água quando a gente está com sede, né? É muito ruim a sensação de sede. Nada resolve a sede se não for água. Às vezes a gente fala assim, nossa, quando eu estou com sede, nada mata a minha sede. Tem que ser água. E de preferência água do copo, porque água de bebedouro também não mata a sede, porque não vem daquele jeito que precisa vir, né? Então a sede é uma sensação ruim que a gente costuma ter. E eu não sei se vocês sabem, mas a sede já é o primeiro sinal de desidratação do nosso corpo. Na verdade, a gente não deveria sentir sede. A gente sente sede praticamente todos os dias, mas porque a gente é negligente. Porque, na verdade, o carro, por exemplo, a gente deixa para colocar água no reservatório quando sai a fumaça, avisando que pode bater o motor? Não. Tem que deixar água lá no reservatório, o tempo todo. A mesma coisa deveria ser com o nosso corpo. Então, a gente deveria beber água, a gente faz o cálculo de quanto a gente precisa por dia, distribui ao longo daquele dia para a gente não sentir sede. Isso significa que a gente vai estar hidratado. Mas geralmente não é o que acontece, né? E como a maior parte do nosso corpo é constituída de água, a gente não consegue ficar muitos dias sem beber água. Mais ou menos assim, isso não existe um consenso, mas quando eu fui pesquisar, disse que entre 3 a 5 dias é o máximo de tempo que uma pessoa pode suportar sem água. Sem comida, as pessoas elas até conseguem suportar um tempo maior, porque a gente tem reservatório no nosso corpo que pode fazer com que a gente gere energia mesmo na privação de comida por um tempo. Agora a água não, a gente não vai ter esse reservatório. Vocês já ouviram falar de casos que as pessoas ficaram perdidas na mata e aí elas tiveram que beber às vezes a própria urina, ou então a água da chuva, elas têm que beber alguma coisa. Nunca houve um caso que a pessoa diga, não, eu fiquei 10 dias lá e eu não bebi nada e mesmo assim eu sobrevivi. A não ser que fosse um milagre. Mas, humanamente falando, a pessoa precisa se hidratar para que ela não morra. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que a sede, ela leva à desidratação caso a pessoa não beba água, e a desidratação, ela mata. Então, trazendo para o contexto espiritual, hoje a gente vai estudar uma história lá do Evangelho de João,
Mas antes da gente abrir João, a gente vai tentar entender por que nós temos sede, para a gente poder contextualizar melhor. Então, antes de abrir João, a gente vai abrir lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 2. Então, Jeremias 2. Todos encontraram? Então, Jeremias 2, os versículos de 11 a 13. E diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, aqui Deus está dizendo que ele pergunta assim: houve alguma nação que trocou seus deuses por algo que não fossem deuses? E eu vou falar, parafraseando o que Deus disse, né? Espantai-vos e horrorizai-vos, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, que é Deus, e além disso eles fizeram para eles cisternas rotas, que não retêm águas. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando o seguinte: a gente mora numa região com muitos sítios, e muitas vezes as pessoas, a irmã estava falando que ela gostaria de morar aqui, talvez ela possa pensar em comprar um sítio, uma terrinha, né? Alguma coisa assim. E se a gente for procurar uma terra e oferecerem para a gente uma terra com água de poço, um poço semi-artesiano, aquele que não é tão bom? Um poço semi-artesiano, aquele que não é tão, de águas tão profundas. Sabe aquele poço que quando chove a água vem barrenta, você tem que ficar limpando aquele poço? Ou a gente vai preferir uma terra que tem uma nascente perene, que flui o ano todo, com água por gravidade de preferência, para a gente não ter problema com água? Que sítio que a gente iria preferir comprar? Com água ou sem água? Com água, lógico, né? Mas o que Deus está falando aqui é que Ele estava oferecendo para as pessoas uma vida com água fluindo o tempo todo dele. E as pessoas escolheram a vida sem água. Foi isso que Ele está dizendo. E Ele está dizendo também que não foi Ele que se afastou das pessoas. Quem é que escolhe se afastar do manancial de águas vivas? Somos nós, é o povo. Ele disse: o meu povo fez duas maldades. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e ainda criaram para eles cisternas rotas. Eles criaram alguns poços ali para eles, mas não era mais manancial de águas vivas. Então, a gente sente sede porque a gente escolhe abandonar a Cristo. A sede, ela acontece nas nossas vidas porque a gente escolhe um caminho que leva a gente para longe da água viva. A escolha, ela é sempre nossa. Deus está ali, jornando o tempo inteiro, mas a gente escolhe se afastar dele. E hoje, quais será que têm sido as nossas cisternas? Será que a gente tem buscado cisternas nas coisas desse mundo? Por exemplo, será que eu estou colocando as minhas esperanças, a minha confiança no meu salário, no meu trabalho? Então, às vezes eu saio de casa tão transtornada em chegar cedo ao meu trabalho e no horário, que eu nem faço meu devocional, eu nem oro, afinal de contas eu tenho que levar o pão para minha casa. Mas espera aí, quem que me dá o dinheiro, quem que me dá a vida para poder trabalhar? É o meu trabalho ou é Deus? E muitas vezes a gente tem invertido realmente esses papéis. A gente tem colocado a nossa confiança nas coisas desse mundo e não em Deus. Será que às vezes as minhas cisternas têm sido a busca por algum tipo de divertimento, de prazer nesse mundo? Alguma coisa que eu tenha buscado nesse mundo, quando na verdade a única coisa que pode preencher esse vazio é Deus? E a gente busca. Aí por isso que as pessoas às vezes caem em alguns vícios, como bebidas, eletrônicos, né?
Os jovens que hoje em dia ficam muito em celulares e videogames, porque eles ficam buscando preencher algo que só Deus vai preencher. E eu falo isso porque eu tenho filho de 13 anos e eu sei que é assim. Que eu tô vendo jovenzinhos olhando com uma carinha, nossa, como é que ela sabe? Porque é verdade. Os jovens têm as suas tentações, os adultos as suas, cada faixa etária vai ter sua tentação. Mas a verdade é que a gente tem buscado nas cisternas rotas desse mundo preencher algo que só Deus pode dar. Então, às vezes a gente está ali no prazer daquele vício, daquele pecado, naquele momento a gente está tendo um prazerzinho. Então aí tem um pouquinho de água que a gente sente, né? Ai, tá matando a minha sede daquele divertimento. Mas quando aquilo passa, tô lá eu, triste, deprimida e tal, porque eu não encontrei a fonte de água viva, né? Na verdade, estava traçando para mim cisternas rotas. Às vezes, a minha cisterna rota, sabe, pode ser um cônjuge, um filho, a família. Aí, como que a gente percebe isso? Às vezes a pessoa ela vai lá, se separa, ou então perde um filho e larga Deus. Fala assim, olha só, Deus tirou o que eu tinha de mais precioso na minha vida. E aí, quem era a cisterna dessa pessoa? Era aquela pessoa que morreu, não era Deus. Porque quando Deus é tudo pra gente, pode acontecer o que for na nossa vida. Eu não estou dizendo que seja fácil. Não é fácil a gente passar por certas dores. Mas com Ele a gente vai conseguir. Agora, se eu coloco as minhas esperanças, os meus divertimentos, o meu prazer, tudo em coisas desse mundo, quando eu perco aquela coisa ali que nada nesse mundo é eterno, o que acontece comigo? Eu vou sofrer. Vou sofrer e eu não vou ter algo para poder me consolar. É diferente de quando a gente está com Deus. E é isso que Deus está dizendo, que a gente não deve ter cisternas rotas nesse mundo. A gente deve buscar o manancial, que é Cristo. Bom, então agora sim a gente vai lá para o Evangelho de João, lá no Novo Testamento. João, no capítulo 4. João 4, e a gente vai lendo aos pouquinhos, tá? A partir do versículo 7. Só para a gente contextualizar aqui, Jesus era judeu, ele veio do povo judeu, e naquela época havia um povo chamado de samaritanos. E não havia uma amizade entre os judeus e os samaritanos. Aliás, não é que não havia uma amizade, havia uma rivalidade. Né? Não se podia conversar um judeu com um samaritano. Afinal de contas, para eles, os judeus eram exclusivistas, a salvação era somente para aquele povo, não era para o povo. Imagina só para os samaritanos, que inclusive adoravam, né, outras coisas, tinham uma idolatria. Então, eles não tinham esse tipo de amizade. Mas Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher samaritana junto ao poço. Vocês acham que esse encontro foi ao acaso? Não. Ele foi porque ele queria conversar com ela. Né? Jesus é maravilhoso. Jesus ele veio para derrubar todas as barreiras realmente que existem de separação, que os homens colocaram. Então lá foi Jesus se encontrar com essa mulher de uma forma exclusiva. Ele queria aquele momento junto com aquela mulher. Ele sabia a hora que ela estaria lá. Então, a partir do versículo 7 diz o seguinte: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Lá no versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus então responde para ela, lá no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela disse: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu a ela o seguinte: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Espírito de Profecia diz o seguinte: aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão os homens descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade espiritual. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva,
purificadora, refrigerante e revigoradora. Então, somente um pode saciar a nossa sede, que é Cristo. Não existe outro. Então, continuando a conversa, lá no versículo 15, então disse ela, Senhor, disse ela, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Só que antes que Jesus matasse a sede daquela mulher samaritana, era necessário que ela reconhecesse o seu pecado para que ela entendesse por que ela tinha sede. Nesse momento, Jesus precisava dizer para ela o seguinte, filha, você não tem acesso a essa água porque tem algo que está te afastando do manancial de águas vivas. Você fez cisternas rotas na sua vida e você se afastou. Então, eu vou ter que mostrar para você o que é que está te afastando para que você possa sair disso que está te afastando para você poder se aproximar de Deus. É simples, é só isso. Então, é por isso que lá no versículo 16, Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem. Aí ela disse o seguinte, não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A gente lendo assim, a gente acha até meio estranho, mas de repente Jesus fala para ela buscar o marido, ela não tem marido, parece uma coisa estranha. Só que durante essa conversa, o Espírito de Profecia diz que quando a vida dela a vida passada dela foi exposta, ela se tornou consciente da sua grande necessidade. Aí ela percebeu a sede de sua alma e que as águas do poço de Sicar jamais poderiam saciar. Então ela entendeu que ela estava buscando seja o divertimento, seja o prazer, ou seja a segurança dela, em cisternas rotas desse mundo. Por isso que ela passava de marido em marido, em marido, em marido, e ela não conseguia encontrar o que ela buscava. Porque não era isso que ela buscava, ela achava que era isso. Talvez ela achasse que ter um marido, alguém ao lado, era tudo que ela precisava. Mas, na verdade, Jesus estava mostrando para ela que não era aquilo que ela precisava para ela ser preenchida. E ali, quando ela escutou aquilo, ela começou a entender de que água que ela estava precisando. Ali começou o Espírito Santo a falar o coração dela, ela começou a entender, nossa, eu estou colocando os meus prazeres, os meus divertimentos, a minha esperança em coisas desse mundo. Realmente, eu estou passando de marido em marido e eu não consigo ficar feliz. Então, ela começou a se tornar consciente ali. E aí, lá no versículo 25, Jesus fala para ela, a mulher disse para Jesus o seguinte, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus fala para ela, eu sou, eu que falo contigo. Então, quando ela escuta isso, lá no versículo 28 a 30, diz o seguinte, deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, depois que ela ouviu que Cristo era o Messias esperado e aguardado, ela corre, deixa o cântaro dela para trás e vai anunciar o encontro que ela acabou de ter. O Espírito de Profecia diz que quando o cântaro foi deixado, ela voltou para a cidade para levar para os outros a mensagem, Jesus sabia por que ela tinha ido. Aquele cântaro que ela esqueceu dizia realmente, revelava eloquentemente o efeito das palavras que Jesus tinha acabado de dizer para ela. O veemente desejo de seu coração era obter a água da vida. E aí ela esqueceu o seu objetivo de ir ao poço. Ela esqueceu a sede dela, e o Espírito de Profecia diz que ela esqueceu até a sede do Salvador, porque ela não deu água para Jesus, né? Então, o coração dela estava tão transbordante de alegria que ela se apressou para poder contar para os outros a luz que ela tinha acabado de receber. Sabe quando a gente recebe uma notícia muito boa, que a gente quer contar para todo mundo? Semana passada, meu esposo recebeu uma notícia boa, ele me mandou uma mensagem, assim, me liga. E quando ele me ligou, ele contou. Ele poderia ter me esperado chegar em casa. Só que às vezes a notícia é tão boa que você quer dividir logo com as pessoas. Meu filho diz também assim, quem tem criança sabe. Às vezes a gente está chegando do trabalho, a criança está tão afoita para te contar uma novidade que ela nem espera você tirar direito a bolsa, né? Ela já vai contando, mas sabe o que aconteceu hoje? E tal. E começa a contar um monte de coisa. Porque quando a gente está feliz, a gente quer dividir com as pessoas aquilo que está nos deixando feliz. Às vezes uma promoção no supermercado a gente vai contar para as pessoas. Chega, gente, o BH Baleia está com preço ótimo, vou contar para todo mundo. Aí conta e bota na rede social, faz o que for. E a gente quer dividir com as pessoas. Então imagine aquela mulher
que acabou de ter um encontro na vida dela, simplesmente com o Messias tão aguardado. Ela deixou tudo para trás. Ela esqueceu a sede dele, ela esqueceu tudo. Ela precisava dividir aquilo que ela tinha acabado de encontrar. Afinal de contas, ela tinha acabado de encontrar um manancial de águas vivas. E meu esposo costuma falar o seguinte: a gente está andando por um lugar, ele olha um muro e fala assim: esse muro aqui vai dar problema, porque se chover vai dar um problema e nada segura a água. Ele fala assim. Às vezes está passando na estrada e fala assim: aqui tinha que botar uma manilha, porque assim nada segura a água. Vocês entendem que quando a gente tem encontro com Cristo, que a gente se enche da água, nada segura a água, a gente precisa dividir com outras pessoas, porque realmente nada segura a água. Então, quando Deus fala que Ele é a fonte de água viva inesgotável, que não para de jorrar, a gente entende que quando Ele nos enche daquilo, a gente tem que dividir com outros. A gente não consegue segurar só pra gente. E foi isso, quando ela teve um encontro, que ela se encheu daquela água, que ela entendeu, ela contou para todo mundo. E a história continua dizendo que ela contou para aqueles homens, e aqueles homens foram até Cristo, e depois eles disseram: olha, a gente não acredita mais no porquê você disse, a gente acredita porque a gente também está vendo. Então, olha o poder que Deus, Ele quer nos dar de testemunhar para outras pessoas. Ele quer ter um encontro conosco, e Ele quer que a gente testemunhe, que a gente divida realmente essa mensagem com outras pessoas. Então, se a gente realmente crer em Deus, nós vamos ser canais que Deus usa para levar pessoas a conhecerem a água viva. Deus, Ele quer nos tirar da vida de pecado, para que então Ele quer que a gente veja quais são os nossos pecados, que a gente se arrependa, para que a gente possa beber dele, que é a água da vida, e que dividamos com outros os rios de água da vida. Então, tudo que Ele quer é nos mostrar o que está nos separando da fonte da água da vida. É simples. Difícil a gente largar isso que está o que nos separa. Essa é a nossa luta, né? Que a gente precisa dele para poder vencer. Mas o convite dele é muito simples. Então, nós vivemos realmente num mundo de pessoas espiritualmente desidratadas, quase como mortas. Como a gente viu lá no início, a desidratação ela mata, né? Então, por que a gente hoje em dia vê tantas pessoas com problemas emocionais? Tantas pessoas tristes? Aqui nessa região, pelo menos lá na região próxima de onde eu trabalho, infelizmente, quantos casos, desde que eu estou aqui há um ano, eu soube de pessoas que ceifaram sua vida? A pessoa, para chegar a esse ponto, é porque ela está extremamente desesperançada, triste, angustiada. Ela não está sabendo lidar com a falta que ela tem, o que ela tem. Ela não sabe muitas vezes o que é, mas nós sabemos. Então, nós estamos vendo um mundo sedento pela fonte da água viva. As pessoas estão por aí realmente buscando os prazeres, divertimentos, esperança, alegria, em tudo menos em Cristo. Em tudo menos naquilo que realmente vai saciar a sede delas. Nós sabemos como matar a sede delas. Então nós precisamos nos encher, ter um encontro com Cristo, reconhecer quais são os nossos pecados, porque é o que Ele nos faz, o Espírito Santo Ele faz realmente a gente reconhecer. A gente os abandona e a gente se enche da água da vida e vai anunciar para outras pessoas o encontro que a gente teve. O Espírito de Profecia diz o seguinte, ó. Cristo disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Está lá em João 7,37. Haveis acaso esgotado a fonte? Não, essa fonte ela é inesgotável, nunca se esgota. Assim que sentirdes vossa necessidade, podeis beber e beber ainda. A fonte está sempre cheia. E havendo uma vez bebido daquela fonte, não buscareis saciar a sede nas rodas cisternas deste mundo. Não andareis estudando a maneira de encontrar o maior prazer, divertimento, riso e folgança. Não, porque tendes estado a beber da corrente que alegra a cidade de Deus. Então a vossa alegria será completa, pois Cristo estará em vós, a esperança da glória. Então quando a gente realmente tem um encontro com Cristo, é preenchido por Cristo, a gente não busca mais os prazeres desse mundo, os divertimentos, porque a gente não precisa mais, a gente vai estar completo, a gente vai estar cheio realmente daquilo que a gente realmente precisa, para que a gente foi criado. Então a gente precisa buscar pela fé ter esse encontro com Cristo. Precisamos orar com a simplicidade e a fé de uma criança. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz João 7,37. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Lá em João 4,14. Aí o Espírito de Profecia diz o seguinte, ó.
se mesmo com essas promessas, né, que Jesus é uma fonte que nunca se esgota, é só ir até Ele que a gente vai poder beber e tal, mas se mesmo com essas promessas nós preferirmos permanecer abrasados e ressecados por falta d'água da vida, a culpa será tão somente nossa. Olha que forte. Então, se eu escolher continuar desidratado e com sede espiritual, a culpa será minha, nossa. Por quê? Como diz lá em Jeremias, quem foi que deixou a fonte de águas vivas? Quem foi que buscou coisas que não eram deuses? Foi o povo. Foram eles lá atrás e somos nós hoje. Se formos a Cristo com a simplicidade da criança que se dirige aos pais terrestres e lhe pedirmos as coisas que nos prometeu, crendo que receberemos, tê-las-emos. Então, o Espírito de Profecia diz que a gente tem que ir a Cristo com a simplicidade de uma criança. E uma criança, ela depende dos pais para tudo ou para quase tudo, vamos dizer. É às vezes que eles buscam os pais ou eles precisam realmente dos pais para tudo. Vou contextualizar melhor. Uma criança, menor de idade ainda, ela mora aqui em Ouro Fino, ela quer ir até em Confidentes. Ela pode ir sozinha? Ela quer comprar alguma coisa. Ela tem dinheiro, ela trabalha, ela pode comprar sozinha aquela coisa? Não. Ela precisa pedir para os pais. Ela precisa pedir permissão. Ela precisa pedir ajuda. Ela precisa realmente pedir, se mostrar totalmente dependente daqueles pais, para que ela possa ter aquilo que ela precisa. E é assim que nós temos que ir até Deus. Para onde eu for, o que eu for comprar, o que eu for fazer, eu preciso perguntar se Deus aprova, se Deus quer ou se Deus não quer, se aquilo vai ser bom ou não para mim. Então, é com essa simplicidade que Deus quer que a gente se chegue a Ele. Jesus, ele não queria dar a ideia de que um único gole da água da vida bastasse para a pessoa que bebe. O que experimenta o amor de Cristo vai querer continuamente mais e mais. Ele não vai querer procurar em outra coisa. Então, riquezas, honras, prazeres do mundo, nada disso vai para essa pessoa. Ela sempre vai querer mais de Deus, né? O tempo todo. Todos os recursos e dependências humanos vão falhar. As cisternas, elas podem acabar. Os poços vão se secar. Pode dar tudo errado nesse mundo. Só que o nosso Redentor é uma fonte inesgotável. Nunca se acaba. A gente pode beber e beber mais e mais e sempre encontraremos novo abastecimento. Aquele em quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água que salve para a vida eterna. Dessa fonte poderá tirar forças e graças suficientes para todas as suas necessidades. Então Deus fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, lembra que eu falei que no início, às vezes, a gente busca mais no salário, no trabalho, no nosso sustento do que em Deus? A gente não pode inverter, é o contrário. Buscar primeiro a Deus. Então, primeiro que diz que eu busco a Deus, eu me encho e as necessidades ficam com Ele. É Ele que preenche, não somos nós. Não é o nosso trabalho que nos sustenta. Se Deus retirar a proteção dele da gente um segundo, o que acontece com a gente? Então, quem sou eu para me sustentar? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Nós precisamos realmente mostrar uma dependência de Deus. Precisamos tirar o nosso eu, a nossa autossuficiência e entender que somos dependentes de Deus. E nos colocar realmente em dependência dele. Então, Cristo, ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer ter novamente a nossa posse. Ele quer nos refazer, nos dar um novo começo. Né? Ele quer nos restaurar nós que somos sedentos da água da vida. Então, para isso, ele nos envia o seu Santo Espírito, que o Santo Espírito ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo nos mostra o que é que está nos afastando da fonte de água da vida. E aí a gente, com Deus, retirando, nos afastando dessas coisas que nos afastam de Deus, a gente se aproxima de Deus. E aí a gente tem um encontro com a água da vida. Certo? Alguém já ouviu, quer dizer, eu creio que todos já tenham ouvido falar naquele barco, talvez os menorzinhos não, mas no Titanic. Acho que todo mundo já ouviu falar. Então o Titanic, quando ele foi construído para ser um barco indestrutível. Era grande, para a época era uma construção assim, extremamente fenomenal, e eles falaram assim, isso daqui nem Deus pode deixar naufragar, né?
E aí foi uma viagem, na viagem inaugural dele, nossa, você imagina, custava muito caro viajar naquele barco, mas tinham muitas pessoas interessadas e muitas pessoas foram. Afinal de contas, era o indestrutível Titanic. E foi justamente na sua viagem inaugural, na noite de 14 de abril de 1912, que ele colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Ele partiu da Inglaterra, tocou em portos da França e da Irlanda e ele tinha como destino Nova York. E nessa viagem inaugural, cerca de 1.512 pessoas morreram no naufrágio. Pouco mais de 700 passageiros e tripulantes sobreviveram. Havia nesse Titanic um pregador escocês chamado John Harper, e ele foi junto com a sua filhinha Nana, de 6 anos. 4 anos antes dessa viagem, a esposa de Harper havia falecido. O motivo da viagem dele era ir até a igreja de Moody, em Chicago. Quando o Titanic atingiu o iceberg, Harper ele colocou a sua filhinha no bote salva-vidas, juntamente com um primo mais velho dele, e ele conseguiu salvar a vida de sua filha, que morreu aos 80 anos. O pregador ele poderia ter entrado junto com a sua filha no bote salva-vidas, só que ele quis ficar no barco e dar àquelas pessoas que estavam morrendo uma última oportunidade de elas terem encontro com Cristo. 4 anos depois desse evento, durante uma reunião, o sobrevivente contou que no meio das águas geladas ele havia se agarrado a um pedaço de madeira. Quando Harper, esse pregador escocês, nadou na direção dele e falou assim: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Só que o homem recusou a oferta. Só que quando Harper falou novamente com ele: creia no Senhor Jesus Cristo, sabendo que ele estava à deriva e com muita água debaixo dos pés, ele aceitou crer em Jesus. Ele disse que momentos depois, o sobrevivente viu Harper sucumbir ao frio e afundar. Em seguida, ele acrescentou para aquelas pessoas naquela reunião: sou o último convertido de John Harper. É muito significativo a gente imaginar a história de um homem que deu a vida dele para salvar pessoas lá no barco. Mas muito mais incrível é a gente imaginar Jesus, que saiu do céu para poder mergulhar nas águas frias do pecado, só para nos salvar. Vocês imaginem Deus, Jesus, Deus Filho, que é o rei, que vivia no céu como um rei. Ele sempre foi rei, mas ele aceitou vir como um ser humano nesse mundo para morrer por nós numa cruz. Isso é muito significativo. Se uma história como essa de John Harper nos deixa emocionados, imagina a história da redenção. Que Jesus deixou tudo que ele tinha simplesmente porque uma ovelha tinha se perdido. Vocês já viram uma imagem do tamanho do planeta Terra perto das outras coisas do universo? Nós somos nada. Nós somos um grão de areia. É como alguém que perde uma ovelha tendo 99. Só que Jesus falou: eu quero aquela ovelha ali. E se somente uma pessoa nesse mundo fosse se salvar, ele viria do mesmo jeito. Meu filho uma vez perguntou assim: mãe, se Adão não tivesse comido o fruto, só tivesse Eva? Eu falei: filho, por Eva Jesus viria. Por uma pessoa Jesus vem. Só que ele quer mais, o convite dele é para nós aqui hoje. É como se nós estivéssemos naquele poço e Jesus quisesse conversar com a gente. E sabe qual é o convite de Jesus? Quando ele fala com a mulher, ele não chegou falando para ela primeiro qual era o erro dela. Ele chegou oferecendo a graça e qual era a solução. Aí depois que ele falou para ela qual era o problema que estava afastando ela da solução. Então Deus ele não espera que a gente largue o nosso pecado para a gente ir até Ele. Ele não espera que a gente se transforme para a gente ir até Ele. Qual é o convite? Venha como estás. Quando o filho pródigo estava voltando, o pai mandou primeiro ele tomar um banho antes de abraçá-lo. Irmãos, é a gente desse jeito, sujo, que Deus quer. Eu sei que é uma coisa irracional assim para nossa mente, é muito difícil, a gente não consegue compreender o amor de Deus. Mas é por isso que esse amor é tão maravilhoso, é por isso que a graça é algo tão esplêndido que a gente tem que sair por aí contando para todo mundo. Para essas pessoas que estão com sede, que estão desidratadas, para que elas possam ter esperança. Fala assim: você acha que não tem ninguém que te ama? Você não está entendendo, existe alguém que morreu só por você,
que quer você no céu. Irmãos, Deus vai sofrer muito por todos aqueles que não forem para o céu. Até por Lúcifer Deus sofre. Vocês acham que não? Que o coração de Deus não se entristeceu por uma das criaturas que ele fez com todo amor ter se revelado como ele fez? Deus é amor e ele quer a gente com ele. Para eu finalizar, eu vou contar a história de que eu escutei uma vez um pastor contando, e ela diz o seguinte: uma menininha tinha um pai que trabalhava fora, ele costumava viajar, ele ficava muito tempo fora. E quando ele chegava em casa era aquela festa. Papai para cá, papai para lá, amava aquele pai. Então sempre que o pai chegava, ela ficava muito feliz. Num dos retornos dessa viagem, a filhinha escreveu um bilhete para o papai. Só que ela era muito pequenininha, ela não sabia escrever. Mas ela fez uns rabiscos e entregou para o pai aquele bilhete. O pai pegou aquele bilhete todo rabiscado e ela falou assim: que papai, eu escrevi um bilhete para você. Ele olhou e falou: nossa, filho, que lindo. Filhinho, que lindo, eu amei seu bilhetinho. Aí ela falou assim: você gostou, papai, do que está escrito? Aí ele: gostei. Aí ela: e o que está escrito? Aí o pai olhou e falou assim: filha, sabe o que está escrito aqui? Que apesar de você ainda não saber escrever, você queria me dizer que você me ama muito. E é assim que eu entendo como são as nossas... Quando a gente luta para fazer aquilo que é certo perante Deus. Deus, ele olha, quando eu tento fazer aquilo que é certo, quando eu tento dizer não para aquilo que eu gosto, para aquilo que me afasta de Deus, eu sozinha não consigo. Eu sozinha sou como uma criança tentando escrever, mas sem saber escrever. Mas Deus olha e fala assim: filha, você é um trapo de imundícia. Pelas suas obras você não consegue nada. Você sem mim nada pode fazer. Mas eu vejo que você quer contribuir comigo, que você quer vir para o céu. Então, filha, vem que eu quero te ajudar. Esse é o convite de Deus. Quando a gente tenta fazer a nossa parte, sozinho a gente não consegue. É como uma criança tentando escrever para o papai e não conseguindo escrever. Mas Deus, ele olha com amor por nós e fala: eles querem cooperar, então eu vou derramar meu Santo Espírito para que eles possam ser transformados. Então, irmãos, hoje o convite da graça ainda está aberto para nós. Amém? Só que certo momento esse convite vai se fechar. Vai chegar o momento em que a gente vai chegar no último sermão. A última música vai ser cantada. O último convite vai ser feito. Em algum momento isso vai acontecer. Então que hoje a gente possa realmente imaginar que nós estamos como aquela mulher samaritana junto a um poço e Jesus querendo ter um encontro pessoal com cada um de nós aqui. Então ele vai fazer o convite da graça para a gente ir como a gente está. E ele vai nos mostrar o que na nossa vida está nos afastando dele. E com ele a gente vai conseguir se afastar, tirar todas essas cisternas rotas que não matam a sede, para a gente poder receber o tempo todo uma fonte inesgotável que é Deus. Amém. Que a gente possa se colocar de pé agora, para nós cantarmos juntos o hino 321. Porque Jesus é a melhor coisa que a gente pode ter nessa vida.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, obrigada, Senhor, por mais uma vez nos convidar para aceitar o teu convite da graça. Senhor, não somente esse final de semana, mas que todos os dias a gente agradeça e medite no teu sacrifício por nós, Senhor. Que foi tão maravilhoso, a gente não consegue, Pai, em palavras. A gente não consegue nem sentir o que devemos de sentir porque somos tão ruins, Pai. Mas, Pai, pedimos que o Senhor possa nos transformar, Senhor. Que o Senhor possa realmente aceitar a nossa petição de irmos até os teus pés, Pai. Pedimos realmente perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa nos dar essa vontade, porque nem essa vontade vem de nós, Pai. Então, pedimos que o Senhor realmente entre nos nossos corações e nos transforme, Pai. Que a gente vá até Ti, Senhor, que a gente consiga se arrepender, que a gente consiga ter fé, que a gente consiga ter forças, tudo que sozinhos nós não conseguimos, Pai. Oro por cada um, Pai, que está aqui hoje, e não só nós que estamos aqui, Pai, mas todos os Teus sinceros espalhados por todo o mundo, Pai. Que nesse grande conflito o inimigo não vença, Pai, nas nossas vidas. Que Ele não nos tire aquilo que Ele não pode ter mais, Pai, mas que nós podemos, que é a vida eterna, Senhor. Então, que esse convite da graça, Pai, possa hoje ser renovado na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. E na vida de cada um por quem nós oramos, Senhor. Então, nós realmente te pedimos essa transformação. Que a gente possa largar todas as cisternas rotas desse mundo, para que a gente possa se voltar, Pai, para o manancial de águas vivas que é o Senhor Deus. Nos ajude, também nos ajude a contar essa maravilha para outras pessoas através da transformação das nossas vidas, Pai. Continue conosco no restante desse sábado, que a gente o guarde da forma que o Senhor se agrada, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos leve bem para nossas casas e em todos os instantes de nossas vidas o Senhor esteja conosco. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.